Como já disse até à exaustão neste canal, quem não tem vergonha, todo o mundo é seu. E José Luís Carneiro teve umas declarações que eu acho que são importantes de ser lembradas, acho que foram nos primeiros meses da sua liderança do Partido Socialista, em que o próprio fala da segurança do CEF e diz que as fronteiras estavam na altura, há uns meses atrás, não foi assim há tanto tempo, mais seguras devido à reforma do CEF. Portanto, o Partido Socialista, que esteve no governo, que teve José Luís Carneiro como Ministro da Administração Interna, salvo erro, é o Partido Socialista que diz, meus amigos, isto está seguro graças a nós, portanto vocês até nos devem um agradecimento. Vamos ver estas declarações à luz dos dados que saíram recentemente e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, Carneiro diz que as fronteiras estão hoje mais seguras devido à reforma do CEF. O líder socialista saiu em defesa da reforma aprovada de 2023, quando tinha a pasta da Administração Interna, cá está, afirmando que antes 35% da fronteira marítima não tinha cobertura e controle de qualquer força de segurança, pois não havia recursos humanos no CEF. Portanto, o que ele está a dizer basicamente é o seguinte: havia aqui um conjunto de zonas das fronteiras portuguesas, as marítimas, etc., em que eu pus pessoal. Apesar de eu ter posto pessoal, havia um regime de manifestação de interesse que foi revertido pelo Partido Social Democrata, aprovada essa reversão com o Chega. E é interessante pensar que Luís Montenegro, basicamente, ao pé de José Luís Carneiro, parece quase uma figura que controlou as fronteiras. Porque este homem, que hoje é Ministro da Administração, que foi Ministro da Administração Interna, e que hoje se apresenta basicamente como uma figura nova, como uma figura que nunca teve qualquer tipo de envolvência com os problemas que Portugal enfrenta ao dia de hoje, esteve em público e disse, meus amigos, as fronteiras estão mais seguras graças à reforma que eu, aqui o vosso amigo, ex-Ministro da Administração Interna, aprovou em 2023, quando estavam a entrar 300 ou 400 mil pessoas por ano. É verdade. Portanto, José Luís Carneiro está mais do que apresentado. Só me choca é que ainda coloquem, lá está, os portugueses aparentemente têm memória de peixe, mas choca-me que coloquem uma figura como estas em primeiro lugar nas sondagens, porque caramba, este homem foi parte da invasão. Ele é parte do problema. Mas enfim, o secretário-geral do PS considerou naquele domingo, no Algarve, que as fronteiras portuguesas estão mais seguras e que isso se deve à reforma do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o SEF, que permitiu reforçar a vigilância marítima. E é também interessante pensar que há figuras do Partido Socialista que hoje dizem que o desmantelamento do SEF e a criação da AIMA foi um desastre. Portanto, há literalmente figuras do PS que acham que o atual secretário-geral fez parte da maior invasão, quer dizer, eles não consideram que seja uma invasão, mas pelo menos não acham que o desmantelamento do CEF e a criação da AIMA tenha sido boa ideia. Hoje as fronteiras nacionais estão mais seguras e deve-se à reforma que foi feita no CEF, disse ao jornalista José Luís Carneiro à margem da visita ao quartel dos bombeiros de Lagos, no distrito de Faro, 2 dias depois do barco da Madeira com 38 imigrantes marroquinos ter desembarcado na praia da Boca do Rio, no vizinho concelho de Vila do Bispo. Portanto, isto na altura foi associado aos marroquinos que chegaram de barco, que nós sabemos que, ao contrário de outros países europeus, não é tão habitual que isso aconteça em Portugal pelas fronteiras marítimas. E se acontece este crescimento de imigração, acontece também, evidentemente, por causa das questões da CPLP, que no meu entender deveriam ser revertidas, como eu já disse, as mais variadas vezes, mas é interessante pensar que ele basicamente se veio vangloriar a público de que ele reforçou as fronteiras enquanto Ministro da Administração Interna quando entravam 300 mil pessoas por ano, e houve anos em que entraram mais do que isso. O líder do PS enquadrou que, antes da reforma aprovada em 23, pelo governo em que ocupava funções de Ministro da Administração Interna com responsabilidades diretas nessa área, 35% da fronteira marítima portuguesa não tinha cobertura e controle de qualquer força de segurança porque não havia recursos humanos. Hoje toda a fronteira marítima é controlada pela Unidade de Controlo Costeiro de Guarda Nacional Republicana, especificou. José Luís Carneiro disse querer contrariar algumas afirmações infundadas de que muitos querem aproveitar estas circunstâncias para procurar debilitar as instituições da democracia. Quando afirmo que hoje o país está mais seguro de fronteiras, faço-o com fundamento e prova material, se for necessário apresentar. Tanto no entender deste senhor, basicamente o que ele fez foi, apesar de ter deixado entrar pessoas de toda a maneira e feitio, ele diz: eu coloquei pessoas em determinadas zonas da fronteira, mesmo que qualquer pessoa compreenda que
nós até podíamos ter 100 mil guardas fronteiriços, seja em fronteiras marítimas, terrestres ou aéreas. Podíamos ter a mais robusta, os mais robustos recursos humanos do ponto de vista do controle de fronteiras. Se a lei diz que nós temos que deixar entrar pessoas segundo um regime de manifestação de interesse, que basicamente na altura significava que qualquer pessoa com a promessa de um contrato de trabalho poderia entrar em Portugal, então nós poderíamos ter 1 milhão de guardas fronteiriços, porque os guardas fronteiriços teriam de obedecer à lei do regime de manifestação de interesse, em que uma pessoa sem qualquer justificação tem apenas a promessa de que vem procurar um trabalho e entra em Portugal, porque era isso que a lei dizia literalmente. Portanto, não importa quantas pessoas é que o meu amigo pôs na fronteira, o que importa são as regras pelas quais essas pessoas se regiam, porque provavelmente nós até poderíamos ter menos pessoas nas fronteiras que cumprissem regras mais rígidas e se calhar eram suficientes. E portanto, essa é que é a ideia, não é esta coisa do bom, eu pus aqui pessoas nas fronteiras, está bem, mas com regras absolutamente disparatadas, condenadas até pela própria União Europeia e por outros Estados-membros. Citando dados oficiais da Agência Europeia de Controlo de Fronteiras, a Frontex, José Luís Carneiro lembrou que houve uma redução de mais de 30% nas entradas irregulares no território da União Europeia e que as grandes rotas de imigração ilegal são no Mediterrâneo Central e Oriental. Os imigrantes que desembarcaram na altura no Algarve vão ser colocados num centro de instalação temporária até o processo de retorno ao seu país ser concluído, que poderá ser feito de forma voluntária ou coerciva, decretou no sábado o Tribunal de Sines. E o que é que se veio a passar depois desta notícia? Para o caso de alguns estarem esquecidos, pelos vistos houve alguns que se puseram a andar. E, portanto, foi esta a eficácia de José Luís Carneiro. E, portanto, lá está. Estas pessoas vão ser obrigadas, principalmente as do Partido Socialista, que tiveram responsabilidades governativas, o PCP e o Bloco, enfim, também tiveram alguma responsabilidade na aprovação de orçamentos de Estado e tudo mais, mas o Partido Socialista vai se ver obrigado nos próximos tempos, principalmente no próximo ano e meio, 2, vai ser obrigado a reescrever a história. E nós vamos ter que estar atentos a esta reescrição da história, porque, por exemplo, Miguel Prata Roque já o está a fazer nas televisões portuguesas. Miguel Prata Roque teve a audácia de dizer, olhos nos olhos com Cecília Meirelles, a minha amiga participou num governo que desmantelou o CEF, quando nós sabemos, e é factual, não é matéria de discussão política e ideológica, nós sabemos que quem desmantelou o CEF e criou uma AIMA não funcional durante muito tempo e que agora que funciona, legalizaram todos os processos irregulares que estavam em Portugal, PSD a dar continuidade ao PS, é literalmente a história política da vida deste país nos últimos 50 anos, foi culpa do governo no qual a Cecília Meirelles participou. Deixem-me que vos diga que é evidente para toda a gente que foi o Partido Socialista que o fez. E, portanto, estas pessoas só subiram nas sondagens com duas situações. Reescrição da história, portanto, vão ter que ir reescrever, colocando-se de um lado de um hipotético sucesso, aproveitando-se da falta de memória dos portugueses, isso vai ser essencial, e em segundo lugar mostrando-se uma espécie de alternativa sã e portanto vão ver uma adaptação do discurso migratório dentro do Partido Socialista e talvez seja por isso que José Luís Carneiro foi escolhido. E foi escolhido também porque, convenhamos, foi o único candidato, mas isso tem muito que se lhe diga. E, portanto, o Partido Socialista agora vai caminhar na direção de algum controle migratório, vão focar-se principalmente na questão ilegal. Talvez haja uma radicalização do Partido Social Democrata, mas temos que estar atentos a esta ideia de que o Partido Socialista vai reescrever a história, porque isto não pode passar em branco. E é importante que haja pessoas, pelo menos, a dar contraditório a esta conversa. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.